Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é fiel, Ele cuida de nós. Mais uma semana anunciando o Evangelho, porque a ordenança é ir de anunciar o Evangelho. A ordenança é assim como Deus disse: Este é meu filho amado em que me compraz, fazei tudo o que ele disser. Importa obedecer, muito melhor obedecer do que sacrificar. Não adianta sacrificar sem a devida obediência, como o profeta Samuel dizia quando Saul foi destituído da glória de Deus. Muito melhor do que a gordura dos carneiros é a submissão do coração. Muito melhor do que o sacrifício é o grande mandamento cumprido somente através daquele que cumpriu, Cristo Jesus. Amar o próximo como a ti mesmo, amar somente o Senhor teu Deus de todo teu coração, de todo teu entendimento, de todas as tuas posses. Somente através do elo da perfeição. Grandioso foi o elo da perfeição, o grande profeta, a promessa de Deuteronômio 18:18, que suscitarei no meio de vós, que ele, através de um único sacrifício, um sangue que falou com mais veemência do que o sangue de Abel, feito menor, um pouco menor que os anjos, se tornou uma aliança superior à dos anjos. Ele se tornou não somente um mediador entre Deus e homens, como também se tornou um mediador entre os anjos, o qual um é que planta e o outro é que colhe. Os anjos serão ceifeiros daquele dia e daquela hora que somente o Pai sabe. Nós temos que viver dia após dia, com o coração contrito, arrependido, do qual Ele não despreza, faz morada em nós e nós perseveramos dia após dia. Atos capítulo 5, no versículo 29, quando o conselho de Gamaliel, ali os apóstolos são presos, por um sumo sacerdote, uma denominada seita dos saduceus. Eles disseram: importa mais obedecer a Deus do que a homens, porque sempre houve restrição em relação ao Evangelho. Eles diziam: já não vos disse para não falar em nome de Jesus, neste lugar. E assim, hoje é o mundo, muitos odeiam, rejeitam a verdade, porque a verdade, a condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens a rejeitaram e a rejeitam, muitos o rejeitam até hoje, porque suas obras são más e a luz expõe as suas más obras. Jesus disse: antes mesmo de vos odiarem, eles me odiaram. Eles não vos odeiam, eles odeiam a mim, porque a minha verdade expõe as suas mentiras, expõe aqueles que eles seguem, um ladrão que veio para roubar, matar e destruir. Porque se amoldaram segundo o padrão deste mundo, se amoldaram segundo doutrinas meramente humanas, sãs, vãs teologias que não são possíveis de os salvar e ainda sujam suas mãos de sangue de inocente. Mas nós somos daqueles que, ainda que lancem alguns de nós na prisão, ele manda o seu anjo e ele nos libera, ele nos solta milagrosamente, ainda faz questão de deixar a cela fechada para mostrar que somente é através de um milagre, que ele opera. Porque vivemos de milagre, vivemos de fé, não vivemos segundo o padrão deste mundo. Ele é aquele que nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário. Quando nós buscamos o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar e anunciamos em nome de Jesus, porque muitos falam em seu nome, como a Bíblia diz que muitos são os que fizeram cura, milagres, sinais
e maravilhas em seu nome, mas ele disse aos discípulos: aquele que é por nós não é contra nós, mas logo em seguida não vão falar de mim. Mas chegaria o tempo do esfriamento, da apostasia, que aí sim falariam contra o seu nome, porque seriam conhecidos, né? A árvore é conhecida pelos seus frutos, sereis conhecidos. Os herodianos, aqueles que deixaram de louvar a Deus para louvar o governo. Os fariseus, aqueles que anunciam a hipocrisia, aqueles que exteriormente estão com uma aparência de ovelha, mas seu interior é como um sepulcro caiado, é como um lobo feroz, né? Mas não te indignes quando vês as leis violadas numa província, quando vê um povo oprimido, quando o urso feroz e leão rugindo, um governo enfraquecido, governando um povo enfraquecido, como a estátua de Daniel, que o ferro não dá liga com o barro, os dedos, onde um governo seria parte frágil e parte forte. Mas ele é aquele que tem o cetro de ferro e despedaça todo vaso, despedaça todo o barro. Ele é aquele que a Bíblia diz que com sua língua, com o sopro de sua boca, os vencerá. E assim, em mais uma semana, batalhando na fé, porque importa antes obedecer a Deus e não a homens. Importa perseverar com o coração não enganoso, mas sim o coração segundo o coração de Deus. Porque maldito é o homem, cuja confiança e motivação se está no homem e cujo coração se afasta de Deus. A Bíblia diz: aquele que conheceu um dia os santos mandamentos e agora virou a face a eles, seria melhor não ter conhecido. Ai daqueles que falam em nome de Jesus, mas o seu interior está distante. O seu entendimento é de próprios olhos e não desvia do mal. O coração é cheio de ódio, amargura, contenda, dissensões. Aquele que ama uma briga ama o pecado, aquele que está como transgressor. Mas bem-aventurado aquele cujo Jesus Cristo apaga as transgressões. A este será farto. São os que têm sede de justiça, são os pobres de espírito, que todo dia se gloria em vossa fraqueza, e a sua graça, a graça de Jesus Cristo, nos aperfeiçoa, nos basta, e nós perseveramos dia após dia, arrependidos, porque ele disse: eu vim buscar pecadores, eu não vim buscar justos, E nós declaramos todos os dias que do qual eu sou o pior dos pecadores, mas alcancei graça e misericórdia para anunciar o Evangelho. Mas como ele sempre nos ensina, depois de haveres feito tudo, fazei tudo em oculto, que o Pai que está no alto dos céus os galardoa, ele contempla. Não fazeis para serem vistos diante dos homens. O servo inútil não herdará o reino dos céus, mas depois de haveres feito tudo, considere-se inútil, porque fazendo assim fugis de toda vanglória, porque a vanglória é maligna, e muitos têm tomado para si a honra, a glória de homens, e justamente por isso estão destituídos da glória de Deus. Mas aqueles que perseveram, como Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aquele que persevera segundo a Cristo, ele não divide a sua glória, mas nos compartilha através do seu Espírito, num coração contrito e arrependido, que ele faz morada. Ele nos compartilha da honra, da glória e da imortalidade. E mais um dia, perseverantes na fé, combatendo um bom combate, porque nós estamos aqui para tirar aqueles que estão com a mente escravizada segundo o mundo, segundo o ladrão que veio para roubar, matar e destruir, para que eles venham a ter como mentes de Cristo, sejam libertos em Cristo, ao invés de
estar como escravo do mundo, do ladrão que veio para roubar, matar e destruir, sejam libertos e edificados, porque tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, para que também não utilize igual alguns utilizaram a liberdade em Cristo para serem podados através da incredulidade. Tornaram-se escravos novamente, mas não em Cristo, porque usaram a liberdade para voltar a ser escravos do ladrão que veio para roubar, matar e destruir. E agora já não há mais esperança, porque é o vitupério, aqueles pecadores penitentes, que um dia alcançaram um único sacrifício e agora têm o seu nome riscado no livro da vida, porque se envolveram em muita podridão, que chega mal às narinas do Deus vivo, e Deus não recebe nem mesmo as suas orações, seus louvores, adorações, e nem mesmo seus jejuns, que terminam em brigas e dissensões. Estão como pecadores, transgressores, destituídos da sua glória, aqueles que edificam o túmulo dos profetas e adornam dos justos, aqueles que a Bíblia diz que completaram a medida da taça dos seus pais, e por isso vem a ira do Cordeiro sobre as suas vidas. Mas em mais um dia nós somos daqueles perseverantes que amamos o Evangelho, amamos o Pai Altíssimo, o Filho e o Espírito Santo. E além de trazer as almas que estão cativas, segundo o padrão deste mundo, para Cristo, para a liberdade através do Evangelho, porque a Bíblia diz que ainda que tivessem 10.000 tutores em Cristo, não terias muitos pais. O Evangelho é que gera os filhos na fé, os irmãos. Somos filhos adotivos através do irmão Jesus Cristo. E assim nós perseveramos, e também para combater as vãs doutrinas. Estamos aqui para destruir todas as obras infrutíferas do diabo. Aqueles que, como Jesus disse, vós sois aqueles que atravessam o oceano e fazem 2 vezes mais filho do diabo do que vós. Porque é o Evangelho que liberta, que cura, né? E se anunciam vãs filosofias e adoração a imagens e esculturas, não fará para ti imagem de escultura. Tudo hipocrisia, né? As bruxarias, as feitiçarias, espíritos de adivinhações, de erros, tudo quanto é espíritos impuros, mas o único mediador entre Deus e homens é Cristo Jesus. E Ele é aquele que está governando o povo com justiça, com equidade. E em mais uma semana, Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, destrói toda obra infrutífera do diabo, que venha cair por terra em nome de Jesus, do qual o Senhor me concedeu a autoridade como ministro de uma nova aliança. Sobre a América do Sul, a América do Norte, sobre a África, sobre a Antártida, sobre a Ásia, sobre a Oceania e sobre a Europa. Destrói tudo aquilo que é enganador, todo espírito de erro, de engano. Derrama sobre o povo o seu espírito, os convença dos seus pecados, dos seus maus caminhos. O Senhor é aquele que diz que vai unir o povo num só propósito, num só coração, numa só mente, a saber, Cristo Jesus. Derruba todos aqueles que não querem se converter ao Evangelho e propagam vãs filosofias. É o que nós te pedimos em mais um dia, e convença os aprisionados e cativos nas trevas, que eles venham resplandecer na sua luz. Haja luz e houve luz, assim como a sua palavra determina. E o Senhor é o Verbo que se fez carne, habitou no meio de nós, o pão da vida que veio do alto e que esteve morto, mas está vivo, pois ressuscitou ao 3º dia, fez as aparições durante 40 dias e está no meio de nós, porque se Cristo vive em nós, não somos nós que vivemos, mas Ele vive, e o que está em nós é maior do que está no mundo. E em mais um dia nós somos gratos a Ti, Jesus, porque até aqui nos sustentou o Senhor.
Um dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.